Leitura bíblica de 8 de julho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18 a capítulo 6, versículo 81. Dos filhos de Ruben e dos filhos e dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíram à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis e a Nodab. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os quantos estavam com eles foram entregues em sua mão. Porque, na peleja, clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio Gozã, até o dia de hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel, e os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou a Abisua, e Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas, e Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque, e Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebizaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana, e os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari,
Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, e seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi, e seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa do Senhor. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, nas terras de Judá, e os arrebaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Hebrom e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém, e os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemelete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, todas as suas cidades pelas suas famílias, foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram, por sorte, 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram, por sorte, 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Jocmeão e os seus arrabaldes, Bet-Horon e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gaterrimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileã e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate.
Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Daberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, e Abdom e os seus arrabaldes, Eucoque e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia, e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, e Rimon e os seus arrabaldes, Atabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, a Ramote, e Gileade e os seus arrabaldes, a Maanaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes.